Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um livro que estava meio estourado nos últimos anos, o pessoal aí estava comentando muito sobre ele, estava em alta, e isso acabou gerando muita expectativa sobre mim. Todo mundo que eu escutava falar sobre esse livro falava mil maravilhas sobre ele. Eu acho que não tem ninguém que eu conheço que falou mal desse livro. E depois de ler esse livro, eu acho que esse pessoal estava certo, porque eu gostei muito dessa leitura. E eu estou falando do livro A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. A Cabeça do Santo é uma obra que mistura realismo mágico, religiosidade e crítica social numa narrativa muito leve e ainda com tempero ali do Nordeste brasileiro. O livro conta a história de Samuel, um jovem que, depois da morte da sua mãe, parte em busca do pai que ele não conhece. Sua jornada o leva até a cidade de Candéia, no sertão nordestino, onde, exausto e faminto, ele acaba encontrando abrigo dentro de uma cabeça decapitada de uma estátua gigante de Santo Antônio que está abandonada no alto de um morro. E é ali, dentro da cabeça dessa estátua, que a história ganha contornos fantásticos. Dentro da cabeça do santo, o Samuel começa a ouvir vozes. Na verdade, são preces de mulheres que rezam para Santo Antônio em busca do amor verdadeiro. E aí, o Samuel ele passa a ser como se fosse um intermediário entre o divino e humano. Com a ajuda de um garoto chamado Francisco, o Samuel acaba respondendo a essas preces e mudando assim a vida das pessoas nessa cidade, que estava esquecida pelo tempo e largada à sua própria sorte. O que começa com uma descoberta sobrenatural acaba se transformando numa reflexão sobre a solidão, o destino e o poder das crenças populares. A Socorro Racioli constrói uma narrativa com elementos bem fortes do Nordeste brasileiro. As peregrinações religiosas, as promessas, o humor característico e o clima do sertão nordestino estão muito presentes nessa história. Ao mesmo tempo, a autora tece críticas sobre a exploração da fé e da desigualdade, mostrando como as pessoas podem buscar um sentido na vida e uma esperança mesmo em meio à pobreza e em como alguns indivíduos se aproveitam disso. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu não pude deixar de notar o quanto ele me lembrava a obra O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, com esse clima nordestino misturado com realismo mágico. Mas acho que tem diferenças entre as obras. O Alto da Compadecida não é igual exatamente à Cabeça do Santo. Por exemplo, eu acho que A Cabeça do Santo ele é menos cômico do que o Alto da Compadecida. Ainda assim, eles têm algumas coisas muito interessantes e comum que funcionam muito bem para essa história aqui. Nas semelhanças, A Cabeça do Santo tem uma escrita muito leve, muito descontraída, que faz com que a gente passe as páginas com muita facilidade. Além disso, também tem, aqui você consegue notar isso, que tem uma linguagem de certa forma poética e simbólica. A autora equilibra o real e o fantástico com maestria, mostrando coisas improváveis como se fossem completamente naturais dentro desse universo. E assim, a história de Samuel, que começou marcada pela dor, pela perda e pelo abandono, se transforma numa jornada de autoconhecimento e reconciliação, não apenas pelo pai que ele procura, mas também consigo mesmo e com o mundo. A Cabeça do Santo é, acima de tudo, um livro sobre fé, mas não uma fé religiosa, e sim uma fé na vida, nas pessoas e no poder das histórias. Eu acho que esse livro é um tipo de livro que quase todo mundo vai gostar. Você pode até achar, depois de finalizar a leitura, que não foi um livro espetacular ou um livro que mudou a sua vida, mas eu acho muito difícil de você não gostar dessa leitura. Esse livro, inclusive, pode ser muito bom para as pessoas que estão numa ressaca literária, que não sabem muito bem como retomar e por onde retomar as leituras, ou para as pessoas que não estão acostumadas a ler de forma alguma e que também não sabem por onde começar. Essa aqui é uma baita de uma recomendação de uma leitura leve e descontraída que você mal vê o tempo passar. Além de ser uma leitura muito divertida, essa história aqui tem de tudo. A gente consegue notar elementos de suspense, de drama, de magia. São várias as facetas desse livro. E apesar de ter gostado muito do livro, eu não acho que tenha sido perfeito. Eu tenho a sensação de que a Socorro Racioli poderia ter gastado algumas páginas a mais, desenvolvendo mais alguns personagens, que são vários nessa história tão curta, e especialmente no final, onde ela insere novos personagens, faz com que o final do livro, especialmente, fique um pouco corrido. Mas também acho que não compromete a narrativa.
fica só uma sensação, um gostinho de quero mais desse livro, que a gente poderia ler mais páginas dele, que a gente não sentiria o tempo passar da mesma forma. E uma coisa legal desse livro aqui é a inspiração dele. A própria Socorro Racioli, no final do livro, ela dedica essa obra para o Gabriel Garcia Marques, que é um autor muito conhecido, que de diversas obras, a gente tem ali talvez o expoente sendo 100 Anos de Solidão, onde a Socorro Racioli claramente traz aqui uma inspiração sobre esse autor. Nessa página de agradecimentos, a Socorro Racioli acaba falando que as primeiras ideias para essa história acabaram saindo de uma oficina de criação e roteiro com o próprio Gabriel Garcia Marques. E eu acho que a inspiração no realismo mágico do Gabriel Garcia Marques, misturado com elementos e cenários do Nordeste brasileiro e com alguma pitada de personalidade da Socorro Racioli na sua escrita, fez com que essa obra fosse uma combinação certeira de coisas boas que você pode encontrar no livro. E assim eu recomendo demais A Cabeça do Santo, um livro que eu acredito que quase todo mundo vai gostar. E se tu não gostou, é porque tu leu errado. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Também comenta aí embaixo se você já ouviu falar desse livro, se você já leu esse livro e o que você achou. Vamos conversar um pouco mais nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu!